Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Silva, que vai ministrar uma palavra da parte de Deus aos nossos corações nesta noite. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Então abre comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Prometo não ser exaustivo, cansativo aos irmãos. Já vamos concluir. Quero cumprimentar todos, em especial os nossos obreiros aqui da tribuna, aí também na nave da igreja, nosso pastor Newton. Deus abençoe. Agradeço a Deus por esta oportunidade e esta honra, né, irmãos? É sempre uma honra nós podermos falar do Senhor, falar da sua palavra. É uma grande responsabilidade. Nós teremos que prestar conta dessas palavras, né? Então, às vezes, se nós julgarmos de uma forma realista, nós falaremos menos e ouviremos mais, né? Porque nós teremos que prestar conta, e essa é a minha preocupação. Agradecer a Deus pelo meu pastor. Eu acho que o meu pastor, ele me ama, ele gosta de me ouvir, né? De manhã aqui ele me ouviu. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, ter me ouvido. Na terça-feira estive aqui também, dando ensinamento. Eu fico muito honrado por poder ser útil na obra do Senhor, né? Amém, irmãos? Amém. Se você não é como o pastor Adilson, assim, gosta de me ouvir, vai suportando aí, vai dando glória, o Espírito Santo fazer a vontade dele. Amém? Amém. Vamos ler aqui Neemias no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. O livro de Neemias, um pouquinho escondido aí na Bíblia, entre os livros de Esdra, antes das Crônicas, e aí nós temos o livro de Neemias. Todos se encontraram? Amém. Entrou.
Diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vamos repetir todos juntos? Versículo 20, vamos ler todos juntos, no 3, 1, 2, 3. Então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós nem forte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Grande Deus, nosso Salvador, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Esta noite fria, Pai, deixamos o nosso lar para vir aqui porque nós cremos que nesta casa, Senhor, neste ambiente que foi feito para prestarmos culto a Ti, o Senhor falaria conosco, meu Pai. Senhor, ainda que algumas pessoas entrou neste lugar, Pai, desacreditadas, pessoas que entrou neste lugar sem perspectiva, elas possam sair daqui, Senhor, com uma resposta, como aquelas mulheres que foram até o sepulcro já descrentes de tudo, apenas por gratidão ao Senhor, mas elas tinham certeza que o Senhor não ressuscitaria, e quando elas chegaram ali, elas foram surpreendidas. Que possa ser noite de surpresa para a Tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o livro de Neemias tem precisamente 13 capítulos, e eu divido ele em quatro partes: uma cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. Foi muito falado aqui nesta noite sobre votos. O Fábio tomou a palavra e Deus nos ouviu aqui dizendo que o Senhor quer um encontro, reconstrução. O Senhor quer falar conosco, e acredito que esta é a noite propícia. Esse é o momento oportuno, é a noite oportuna. Então nós precisamos rememorar alguns pontos deste texto para nós entendermos, porque ele tem começo, meio e fim. Ele começou em tudo destruído, começou em projetos. Esses projetos parecia que não ia nada acontecer, mas com a ajuda do céu, o Senhor proporcionou uma oportunidade para Israel, para Jerusalém, usando Neemias. Redobre a sua atenção, não converse nesse momento, eu serei bem objetivo, mas se houver alguma, eu acabo me desconcentrando. Em primeiro lugar, nós sabemos que Jerusalém, ela foi levada cativa em 586. O povo pecou, se distanciou, e eles foram levados, ficaram 70 anos no cativo. 70 anos, e o Senhor levanta este rei por nome Artaxerxes, e ele autoriza uma primeira leva que vai até Jerusalém. O nome deste líder era Zorobabel e Josué. Josué o sacerdote e Zorobabel o líder. Chegando em Jerusalém, altruístas, bem intencionados, autorizados, com cartas do rei Artaxerxes, para construir o maior símbolo, para construir, renovar a dignidade daquele povo, renovar a esperança daquele povo. Aquele povo poderia não ter casa, aquele povo poderia não ter carro, essas coisas seriam irrelevantes, mas a presença do Senhor era o suficiente. Aleluia! Ainda que eles não tivessem casas, ainda que eles estivessem em ruína financeiramente, eles precisavam ter o templo construído, eles precisavam a cidade estar fortificada, pois a cidade fortificada, aleluia, é símbolo, glória a Deus, das coisas está entrando no eixo. Glória a Jesus. Algumas pessoas acham que estão bem
quando estão bem empregadas. Algumas pessoas, eu abro um parênteses aqui para dizer, algumas pessoas acham que estão bem quando as coisas estão bem endereçadas, quando as coisas estão indo bem no trabalho, na saúde, mas na igreja não está tão bem, a sua vida, o seu relacionamento com Deus não está bem. E eu venho aqui nesta breve introdução para dizer que as coisas aparentemente parecem que estão bem, mas não estão, porque o centro da vida do homem, aleluia, é o culto, é a adoração. Aonde não tem culto, aonde não tem adoração, pode ter carro, pode ter bom emprego, aleluia, pode ter conta recheada, você não tem nada. Já viu aquele corinho que o pastor Santos sempre canta? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Então este hino fala do culto. Em toda a Bíblia o Senhor prezou pelo culto. No jardim o Senhor, na viração do dia, se apresentava ao homem e o homem prestava culto. O homem caiu, o homem se declinou, e mesmo assim o Senhor desejou estar entre os homens. O tabernáculo foi realizado, foi feito, e o Senhor habitava no meio do povo, aleluia. Passou-se o tempo do tabernáculo, e o Senhor disse: eu quero habitar no meio do povo. Então ele encarna, aleluia, ele toma forma de um homem, Jesus, por meio de Jesus Cristo, e habita no meio de nós. O pastor Adilson, ele leu na introdução: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para o céu, mas voltarei outra vez, para que aonde eu estejais vós também. No versículo 16 ele vai dizer: por ora, neste instante, neste momento eu vou, mas enviarei o outro, o Consolador, do mesmo tipo, da mesma espécie, estará convosco todos os dias. Jesus está neste lugar por meio do Espírito Santo. Ora, calabachandaraba, calabaraia. Levanta a tua mão para glorificar a Jesus. Jesus está no recinto, glória a Deus. E quando nós cultuamos, quando nós adoramos, tudo, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Até quando nós ofertamos, como foi dito aqui, exteriorizamos. Quando se fala em dinheiro, se fala em propriedade, se fala em coisas pessoais, nós levamos muito para o lado pessoal. É meu, nada é seu. O que é seu é do Senhor. O ar que você respira é do Senhor. A casa do irmão Josué é do Senhor. O teu carro não é teu, é do Senhor. Tudo pertence a Ele, é tudo dele. Glória a Jesus. Não tem nada. Você tem alguns dias de vida. Já imaginou o que é 70 anos, 80, 90 diante da eternidade? É como nada. Aleluia, é nada. Você não tem nada, você não é nada. Melhor do que eu em nada, melhor do que A e B, não. Somos todos iguais. A uns o Senhor deu maiores responsabilidades, a outros menores, mas somos todos filhos do Senhor. Aleluia. Então Zorobabel vai com o povo para Jerusalém. Chega em Jerusalém, já havia ali povos mestiços, chamados samaritanos, estavam ali em volta. E quando foram reconstruir os muros, edificar novamente Jerusalém, os samaritanos tentaram ajudar, tentaram trabalhar junto, por uma questão espiritual, por uma questão regras de Deus ao povo. Zorobabel disse: olha, vocês não podem nos ajudar, não tem que ser feito. Não era uma questão racial, de raças, por ser os judeus uma raça pura, segundo eles. Não, eles disseram: vocês não podem, quem tem que construir é somente judeus, samaritanos, liderado precisamente por duas pessoas, dois expoentes importantíssimos. O Sambalate, que era o governador da Síria, e Tobias, um judeu recalcado pela metade. Tobias era esposo
povo de uma judia, ele era um samaritano, era um povo mestiço, de um povo mestiço. Ele também não podia, de maneira alguma, ser jamais líder. Fazer parte era prazeroso, era desejo de todos os homens, e eles não puderam ajudar. Então eles fizeram um complô e mandaram uma carta para Atraxerxes, dizendo: olha, esse povo que veio para cá, liderado por Zorobabel, eles vieram com más intenções, eles vieram aqui para rebeliar, eles vieram aqui e logo vai acontecer uma rebelião, logo vai acontecer algo que eles vão se separar. Então Artaxerxes embarga aquela obra, aleluia, e vai dizer a palavra do Senhor, irmãos, que o povo fica triste porque eles não poderiam cultuar, como eu já trouxe aqui na introdução. Eles não podiam, eles vão para suas casas, eles vão plantar, eles começam a colher, aleluia, começam a construir as suas casas e deixam, irmão Josué, a obra do Senhor de lado, até porque ela estava embargada. Então o Senhor levanta Ageu e diz por meio do profeta Ageu: diga a este povo para se levantar, aleluia, porque a obra, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O rei Artaxerxes embargou, mas eu sou o juiz por excelência, eu sou magistrado por excelência. Manda esse povo levantar a cabeça, porque a obra tem que ser feita. E Ageu levanta com muita força, dizendo: Zorobabel, Josué, levanta a cabeça. O que vocês estão fazendo está entrando em bolso furado, isso não vai dar em nada. Nosso povo precisa estabelecer o culto. Se não tiver culto, não tem casa própria. Se não tiver culto, aleluia, não tem carro. Se não tiver culto, não tem saúde. A igreja de Cristo precisa de culto. Você é um povo diferenciado, você é cidadão do céu. Cadê o povo diferenciado? Cadê o povo que é cidadão do céu? Quem é diferenciado, irmão, é diferente. Aleluia, o mundo prospera rápido. Aleluia, o mundo prospera, que é uma coisa extraordinária, mas a igreja precisa da dependência do Senhor. Glória a Jesus. A igreja, que é uma extensão de Israel, nós explicamos na escola bíblica dominical que nós somos uma extensão de Israel, nós somos jambuzeiros enxertados na oliveira verdadeira, nós somos um povo dependente do Senhor. E quando nós olhamos para a história de Israel, Israel era um povo dependente do Senhor Jesus. Israel, quando entrava na peleja, por mais que tinha o habilidoso Josué, ele precisava da intervenção de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Josué batalhava, Moisés subia para o monte, e quando as mãos de Moisés estavam levantadas como sinal de dependência de Deus, Deus estava dando vitória para o povo. Aleluia. Irmão Bruno, algumas coisas estão fora de controle na minha vida, é porque está faltando culto. Aleluia, o centro da adoração está derrubado. E eu não fiz propositalmente, de propósito. Ontem foi ministrado aqui o conserto do altar. Eu preciso também consertar o meu altar. Obreiros precisam consertar o altar, para que a glória de Deus desça. A noite é oportuna para consertarmos o altar. Aleluia, glória a Deus. Em 516, Zorobabel desce para Jerusalém, está com as mãos atadas. Desce também Esdra em 444, estão com as mãos atadas. E é nesse interine que Anani, neste período que o povo estava com a obra embargada, ainda que tinha profetas se levantando, o povo estava desencorajado, o povo estava sem perspectiva, o povo já não cultuava mais, a cidade estava sem os seus juízes, porque as portas estavam derribadas, os muros estavam destruídos. E a história dos antigos diz que os juízes ficavam nas praças. A cidade não tinha justiça, a cidade não tinha política social, a cidade não tinha política criminal, a cidade estava vulnerável, a cidade estava bagunçada e deserta. Mas o Senhor estava preparando um homem, aleluia, que nunca tinha pisado em Jerusalém, cheio de Deus. Aleluia. E ali, neste período, ele vai até a fortaleza de Suzã, a casa de veraneio de Artaxerxes, em Suzã, sua fortaleza.
visitar ele e mais alguns judeus, visitar Neemias. Chega até lá, Neemias faz uma pergunta, e é perigoso, eu disse lá no Record, a gente fazer pergunta. Quando você faz pergunta, você se responsabiliza. Glória a Deus. Irmão, como é que você está? Você pergunta porque você tem alguma coisa para ajudar. Se não tiver como fazer nada, não pergunta, só ora. Porque a partir do momento que você pergunta, pastor, como é que você está? Estou precisando de um obreiro ali, estou precisando de um líder aqui. Irmão, como é que você está, irmão? Estou com um monte de problema. Aleluia, nós temos que estar pronto para que quando nós fizermos essa pergunta, como estão as coisas, você possa estar pronto para ajudar. E a pergunta que Neemias fez foi: como é que estão os nossos irmãos? Como é que estão os meus irmãos? Aleluia. Os judeus, irmãos, aleluia, tem dois tipos de nacional. Isso é toda a história da humanidade. O sanguíneo, e no latim, e o is solos, ou seja, o nacional que é de sangue e o nacional que é de solo. Todos os judeus é e os sangues, e aonde ele nascer ele é judeu. O italiano, se ele nascer aqui no Brasil, ele continua com a nacionalidade italiana e nacionalidade brasileira. O brasileiro, né, se ele nascer em outro e os sanguíneos, o judeu, se nascer aqui no Brasil, ele continua sendo judeu e brasileiro, porque é o sangue. Se ele fizer a genealogia e ver que realmente ele vem de uma linhagem, o italiano, o judeu, o polonês e tantos outros, e os sangues, ele além de ter a nacionalidade brasileira, ele também pode ter a nacionalidade do seu país como italiano, e o judeu era assim. E Neemias nasce lá em Suzano, ele nasce no cativo, ele tinha aquela nacionalidade, mas ele era também nacional judeu, ele tinha sangue de judeu, aleluia. Ele nasce ali, ele sente as mazelas daquele povo. Prova disso está na sua oração. Quando ele pergunta a mim como está, ele fica apavorado. Ele disse: Neemias, a cidade está assolada, os nossos irmãos estão muito pobres, os que estão ricos ficando cada vez mais ricos, mas os pobres cada vez mais pobres. Os muros, você não tem ideia de como está. Não temos juízes, não temos leis, o Congresso lá não funciona, o governador está cabisbaixo, porque as obras estão todas embargadas, não há o que se fazer. A Bíblia diz que Neemias abaixa a cabeça e ele vai chorar. Por isso que eu digo que as fases: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação dos seus projetos. E aqui ele ora ao Senhor, ele engrandece ao Senhor, ele pede perdão, ele se inclui. Glória a Deus. E a primeira característica, irmão, de que quem quer ajudar, ele não aponta. Neemias podia ter dito assim: aquele povo lá, aquele povo ruim que pecou. Ele não, ele disse: Senhor, nós pecamos, nós erramos, tem misericórdia, usa de bondade. Neemias sabia que era impossível sair da fortaleza, o seu cargo era de alto nível, não tinha como ele sair dali. Ele ora, e aquilo que parece impossível, já viu aquele hino? Aquilo que parece ser impossível para você é possível para Deus. O impossível para o Senhor é nada. Toca no ombro do irmão que está ao teu lado e diga: irmão, o impossível para Deus é nada. Aleluia. Anani, volta. Os judeus voltam e Neemias se pegou aquele problema, porque ele fez a pergunta. E quem é responsável, quem tem responsabilidade faz pergunta, e o problema chega até ele se sente parte daquele problema. Aleluia. Ele agora toma o problema para ele começa a orar ao Senhor, ele começa a levar isso. Já fazia mais de 150 anos que a terra estava defasada, estava destruída. Isso ocorreu no mês de dezembro, no nosso calendário gregoriano, né? Trazendo o calendário daquela época para o calendário gregoriano. Isso aconteceu em dezembro. Em março, ele tem a oportunidade de entrar diante do rei, e ele entra triste, ele entra cabisbaixo, e o rei diz: poxa, sempre me serviu de cabeça erguida, o que está acontecendo com Neemias? E ele disse: Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está cabisbaixo? Ele disse: meu Senhor, como que eu poderia estar alegre? Como que eu poderia estar
está contente, sendo que onde foi sepultado os meus pais, onde nasceram os meus pais, a terra está defasada, está tudo destruído. Aleluia. Ele diz: Neemias, o que é que eu posso fazer por você? Ele diz: rei, me dá autorização. A terra lá está embargada porque lá tem fofoqueiro, lá tem um monte de gente que só sabe pôr o dedo, mas não resolve. Me ajuda, me dá carta, se embarga aquela obra, porque aquele lugar, Senhor, meu rei, é um lugar de culto. É através daquela cidade que o teu reino também será abençoado e o meu povo será abençoado. E o rei diz: quanto tempo você precisa, Neemias? E é estipulado uma data. E na oportunidade que ele tem para falar com o rei, ele pede tudo, não pede pela metade. Ele pede decretos, ele conhecia muito bem as regras do jogo. Ele pede por completo. Ele diz: olha, eu quero decreto para sair daqui do jardim, eu quero decreto para conseguir madeira, materiais, eu quero tudo completo. Eu preciso de cavalheiros, eu preciso de cavalo, eu preciso de soldado, eu quero chegar bem amparado, porque nós vamos fazer, a coisa vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Tem um provérbio que diz: viste um homem diligente na tua obra, sobre rei será posto, não será posto de baixa sorte. Atitude é um comportamento interior que me leva a ser diferente, que me leva a ter atitude e mudar o comportamento, mudar o ambiente. O ambiente é feito de pessoas, e essas cadeiras ficarão na eternidade aqui, assim, o tempo todo. Agora, se tem alguém com atitude, virar ela será virada, porque ela precisa de homens. O Senhor confiou a nós ter atitude. Quer que a tua casa seja melhor, quer que os teus filhos sejam melhor, quer que o teu trabalho seja melhor, quer que a tua vida seja melhor, tenha atitude. Pega o dedo de profeta assim, aleluia, me ajude a pregar e acorda aí. Glória a Deus, acorda, crente. Pega o teu dedo de profeta, irmão Renê, aponte esse dedo para você e depois aponte para quem está ao teu lado e diga: é tempo de termos atitude. O comportamento não tem que vir do pastor, o comportamento não tem que vir do meu companheiro Douglas, o comportamento tem que vir de mim. Aleluia. Diga: Deus, eu preciso mudar. Diga: Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso fazer voto, eu preciso orar, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. A água está indo o mundo está indo de água abaixo, as dificuldades estão indo de água abaixo. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Só há mudança quando há homens que tenham atitude. E eu defino atitude, que ela é um comportamento interior, não é exterior, é interior, que me leva a tomar decisões, que me leva a agir, que me leva a se pôr bem na parada. Viste um homem diligente, a palavra diligência quer dizer atitude, sabe? Viste um homem diligente, sobre reis será posto, não será posto nos de baixa sorte. Vai dizer Provérbios 22, verso 29. Tenha atitude. Neemias pega tudo o que ele precisa e vai, aleluia, e vai encarar os seus desafios, vai encarar os seus desafetos. Povo embargado. Irmãos, como é triste você lidar com, já diz, né, que é mais fácil uma cidade com problemas do que um coração transtornado. Então, mexer com gente cabisbaixa, mexer com gente desmotivada é muito difícil. Trazermos novamente desejo daquela pessoa caminhar, pessoa depressiva, uma pessoa que está cabisbaixa, sem perspectiva da vida. E Neemias estava diante de tudo isso, e ele vai, pega o seu cavalo, e a Bíblia diz que à noite, quando ele chega 1.500 quilômetros, ele roda de cavalo, ele anda a cavalo. Chegando em Jerusalém, ele deixa os seus amigos, e a Bíblia vai dizer que ele sozinho, sem informar ninguém, sem informar aos magistrados, sem informar até os seus amigos, atos executórios. Falamos aqui sobre os atos de cogitação. Ele cogita, ele planeja, e agora ele vai colocar em execução os atos preparatórios. Vai se preparar para o combate.
e ele pega o seu cavalo. E esse livro eu costumo dizer que ele é um diário, porque Neemias, que está escrevendo na primeira pessoa, ele começa a relatar tudo o que está acontecendo com ele. E ele pega o seu cavalo e começa a escrever que eu, montado num só animal, eu começo a andar pela cidade, e tudo estava destruído, tudo debaixo do meu animal, tudo debaixo do meu cavalo, estava tudo destruído. E ele volta, planeja, arquiteta, vê altura, tudo o que ele precisa. Ele volta, então ele confidencia aquelas pessoas mais próximas a ele. Ele comenta tudo o que estava acontecendo. E aí no versículo 17 do capítulo 2, ele vai expressar, ele vai dizer: olha, então, lhe disse, bem veio de vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. E aí ele chama a responsabilidade para todos: vinde, pois, e reedificamos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. A palavra opróbrio, irmãos, é a destruição, é o nada, é o monturo, é a destruição. As 12 portas já nem existia mais, não havia mais perspectiva de nada. Acabou a adoração, acabou o culto. O povo estava nos seus lares. Por mais que se esforçou o profeta Ageu, por mais que se esforçou o profeta Zacarias, o povo estava desanimado, o povo estava cabisbaixo. E aí ele anima o povo. Ele diz: olha, nós estamos destruídos, não tem o que ser feito. Mas ele declara: com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, depois que ele motiva, que ele traz os problemas, porque tem pessoas que pintam, né, um cenário bonito. Quer ver isso nas redes sociais? Está todo mundo rico na rede social, todo mundo sorridente, todo mundo bem. A realidade é outra. Os problemas estão instalados, o caos. E ele disse: olha, o caos está aí. Ele desenha algo bonito. Ele disse: olha, o problema realmente está instalado, mas o Senhor nos trouxe até aqui. O que estava embargado, o rei desembargou. Estamos prontos para trabalhar. O Senhor nos deu sinal verde. O que precisa é levantar e fazer. Oh, aleluia! Temos a liberdade, temos agora a propriedade para fazermos. O embargo, o edito embargatório está suspenso. Glória a Deus. Aleluia. E aí o povo vai, como ele diz, Neemias, glória a Deus, levantemo-nos. Agora não é mais Neemias que está dizendo, é alguém do povo dizendo: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias e o povo que estava em miséria, em opróbrio, não tinha nada, mas tinha perspectiva. O céu nesta noite está aberto e o Senhor está derramando uma enxurrada. Ele está derramando uma enxurrada de sonhos e dizendo: pode sonhar, porque eu estou assinando hoje, eu estou suspendendo os embargos. Tudo que está embargado na tua vida, só você que crê, levanta a tua mão. Tudo que está embargado está caindo por terra. Este lugar é um ambiente de fé, irmãos. Se você não tem fé, esse lugar não é para você. E o céu, David, o presbítero David, não exige muito. Ele exige, se tiver fé do grão de mostarda,
finanças. Aleluia. Mas se ele não tiver o Senhor, ele está incompleto. Ele sempre vai estar faltando alguma coisa. Está sempre incompleto, pastor João. Esse povo aqui não tem cavalo, não tem daquela época, os carros daquela época. Eles não têm casa, eles estão no opróbrio. Mas agora eles têm esperança. Aleluia. A esperança é o que nos move. É a esperança. É a esperança. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não quero profetizar carro na tua vida. Eu não quero profetizar casa. Ainda que isso é tudo resultado da esperança. Eu profetizo na esperança. Receba a esperança nesta noite. Como está esperançoso? Glória a Deus. Elias estava motivado. Você vê que tem pessoa que às vezes só ele se motiva. Só ele está motivado. Ele sonha com ele, e com ele, e com a família dele. E o segredo do ser humano, irmãos, não é se realizar nele, é se realizar no próximo. O pastor leu aqui, olha que coisa linda que o pastor leu. Em João, nos últimos versículos, 12 precisamente, no capítulo 14 de João, ele vai dizer assim: Jesus, eu fiz grandes obras, mas vós farão obras maiores do que as minhas. Irmão, Jesus, glória a Deus. Cadê os obreiros dessa casa? Cadê os pais de família? Cadê as mães? Aleluia! Hoje eu profetizo a esperança. Pastor, não tenho carro, não tenho casa. Pastor, eu estou em um próprio, meu Bruno. Eu profetizo a esperança. Era só isso que Neemias tinha para vender. Sonho. E Neemias vendeu muito bem. Sonho para aquele povo. E quando o ser humano tem sonho, ele tem metas. Aleluia. Quer ver, irmãos, a nossa sociedade, e eu daqui a pouquinho encerro, ela é muito desigual. Filho de um rico diz que todo mundo é igual, né? Todos são iguais diante disso, diante daquilo e tal, e todo mundo é igual. Igualdade formal, igualdade material, e aquilo dá nos nervos em ouvir. Porque nós, pobres, né? Mortais, já nascem escola estadual, muita dificuldade. O rico, o pai, já coloca o filho e a parcela da escola no mínimo 14 mil. Fala e já a criança começou a falar papai, mamãe, e daqui a pouco ele já está numa escola falando 2, 3 idiomas. E aí daqui a pouco afunila, porque o filho do rico e o filho do pobre vai se encontrar, porque nós precisamos competir. Olha a desigualdade. Nós precisamos competir pelos cargos da sociedade. Como que eu vou competir com o filho de um rico que falou 2, 3 línguas? E eu trago aqui o meu exemplo. Quando eu entrei em uma das melhores escolas aqui do estado de São Paulo para fazer o curso, naquela sala tinha os jovens falavam 3 línguas, 4 línguas. E entra lá o irmão Bruno, que fala 2 línguas: português e a língua do céu. Aleluia! Glória a Deus. E aí os colegas do lado falando em latim, eu falando em inglês, não pregando aquele escritório, você tem que falar inglês e tal, e todo mundo se mexendo. Daqui a pouco o pai encostava, o pai com a Mercedes, desembargador e filho de desembargador, de juízes, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E um belo dia, irmãos, um colega me convidou para tomar um café, e eu disse, eu preciso fazer uma média com esse colega, porque eu já tenho que contar a minha história aqui, porque ele precisa lembrar de mim. Eu chamei ele para tomar um café, e quando eu fui pagar aquele café, irmão, ficou o meu dinheiro da semana inteiro, porque eu ia com a minha motinha fazer a faculdade, e era R$15, era 10 de gasolina na moto, e 5 para tomar um café com leite, e um pão na chapa. E aí o maluco do irmão Bruno vai oferecer um café pro colega, e o colega pede um cappuccino, e eu só tomava café com leite no copo americano. E eu disse, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Vai ficar o meu dinheiro da semana aqui. E eu disse, não, pode tomar aí, que eu sou filho do rei. E paguei, fiquei alguns dias sem tomar café com leite e pão na chapa. Eu precisava fazer uma média, porque eu disse, eu não sei o futuro. E hoje nós somos grandes amigos, né? Hoje nos encontramos, filho de os pais
uma cobertura lá na Faria Lima, um menino muito bem sucedido, e ele gostou de mim. E eu falei, meu Deus, eu fui oferecer café para o menino, e eu quase acabei com o meu dinheiro todo. Nunca mais eu faço isso na minha vida. E da outras vezes, aí ele disparou, ele me levava para tomar café, ele me levava para almoçar. Eu sei que eu fui almoçar uma vez com ele, ficou tão caro aquilo. Eu disse, Gabriel, como que nós vamos pagar isso? Você fica tranquilo, cartão, sacou um cartãozão preto e pagou tudo aquilo. Irmãos, como que nós vamos competir? Aleluia, é muito desigual essa sociedade, e nós ficamos sem perspectiva. As nossas profissões é quase que impossível alcançar, mas me venderam algo, a esperança, e disseram, o meu bom dia, disse para mim, descendo para o São Francisco, ele disse, meu filho, foi essa palavra que ele disse para mim, você pode chegar onde você quiser chegar. E eu disse, eu posso ser isso? Ele disse, você pode. Eu posso ser isso? Ele disse, você pode, porque você tem o Rei dos Reis e Senhor. Nossa sociedade é muito desigual. Como competir? Não fecha a conta. E aí vem as faculdades estaduais, das universidades. É quase que impossível nós conseguirmos entrar numa faculdade, porque só entra ali os que estão bem preparados. E quem é os preparados? É os filhos das pessoas mais bem-sucedidas. Como que nós da escola estadual, que tem aula na semana, 2 vezes na semana, nós vamos nos preparar bem para enfrentarmos os desafios, mas é o Senhor que pega pela nossa mão direita e diz, não tema. É isso que acontecia com Neemias. Ele teve que, diante de uma sociedade desigual, no opróbrio, ele tinha esperança. Eu fico aqui para dizer aos jovens que estão na galeria, aos irmãos que estão aqui, tem de esperança. Como disse o meu bom dia, o que você quiser ser, você vai ser. Neemias era copeiro, Deus levou ele para ser governador. Glória a Deus. Deus pegou um jovem desta igreja, um jovem lixeiro, não desmerecendo, coletor, profissão que não exige tanto o intelecto, e fez dele um legislador dessa cidade. É isso que Deus pode fazer. Eu quero te vender hoje, de forma gratuita, esperança. Pega a esperança da parte do Senhor, pega a esperança. Eu não sei aonde você quer chegar, mas entre o nascer e o morrer, a sua história quem faz é você. Faça a tua história com atitude, porque Deus quer te usar. Numa oportunidade, eu falarei do meu testemunho para os adolescentes, para os irmãos. Hoje não dá tempo, já preciso concluir. E Neemias chega ali, agora ele tem que competir com um governador por nome Sambalate. Ele tem que competir com Tobias. Vai dizer o versículo 17 do capítulo 6 que Tobias tinha tanta influência com os judeus banqueiros. Capítulo 17 do versículo 6, que os banqueiros, os judeus lá de Jerusalém mandavam carta, conversavam pelo WhatsApp. É o WhatsApp da época, carta. E eles tramavam contra Neemias. A igreja, até o sacerdote, tramou contra Neemias. Estava todos os ventos contra Neemias. Mas o barco da gente anda, irmão, só quando o vento está contrário. Porque você sobe a vela, pastor. E barco de crente não tem motor. Barco de crente é barco a vela. Barco de crente só anda com vento. Faz assim nessa noite, faz assim pelo Espírito Santo, pelos olhos da fé. Começa a levantar as velas. O vento está contra e o teu barco vai andar com mais velocidade. Barco de crente, irmão Josué, só anda na vela. Sabe aqueles barcos medievais? Sobe a vela aí. Sobe a vela, marinheiro. Sobe a vela, quem está dando a ordem é Jesus. Não tem perspectiva, é muito desigual a minha competição. Eu te vendo esperança hoje, por meio do Espírito Santo. O Senhor te colocará em lugares extraordinários. Sambalate, Tobias diz, esses muros que você começou a levantar aí, são uma raposa que vinha.
versículo 14, capítulo 4, versículo 3 de Neemias. Mas é uma raposa que me derruba esse muro. Tranquilo, eu tenho esperança. Eu sei quem me trouxe aqui. Você precisa saber quem te trouxe até aqui. Você precisa saber quem pode te levar mais longe. Jesus. Glória a Deus. E eu parto para a conclusão. Texto bem extenso. Tem aquele texto do capítulo 6 que nós conhecemos. Neemias está acabando. Com uma mão ele está lutando, com a outra ele está construindo. E aí vão chamar Neemias. Ele disse: eu não posso descer porque estou realizando uma grande obra. Não pare, irmãos. Não pare de adorar. Aleluia. Se você não aguenta correr, ande. Se você não aguenta andar, rasteja. Vem chorando, vem gemendo. Aleluia. Isso é passageiro. O que é certo é a vitória. A vitória é só para aqueles que marcham, aqueles que continuam. Continua. Neemias disse: eu vou continuar, não vou parar. O meu propósito é esse. Sabe o que acontece com a gente? Somos micro-ondas. Hoje a gente quer, mas não quer. Muda de igreja todo dia, muda de grupo. Hoje eu quero, mas não quero. Indecisão, fora do normal. Aleluia. Hoje eu quero estar aqui, amanhã não quero. Hoje eu obedeço, amanhã não obedeço. Continua. Não é fácil. Continua firme, continua caminhando. Quando Neemias chega na cidade, sabe o que eles dizem para Neemias? Sanbalat e Tobias ouvem dizer, que eles estavam chegando, que eles estavam planejando tudo isso. Ouviram Sanbalat e Tobias e Gesem, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: quem é isso? O que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Ameaças. Então lhe respondi e disse: o Deus do céu, é o texto que nós lemos, o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês não lembram disso daqui? Vocês não lembram da minha história? Vocês não lembram quando isso aqui foi construído? Vocês não lembram as estacas? Vocês não lembram quando Davi chegou aqui dançando, trazendo a arca do concerto? Vocês não se lembram, aleluia, quando o Salomão orou e desceu fogo do céu? Vocês não têm memória, aleluia, glória a Deus, não tem de justiça. Mas nós, judeus e os sanguíneos, tem sangue na nossa veia. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, da mentira, do engano, me colocou entre os príncipes, e eu não vou parar por nada. Se coloca sobre os teus pés nesta noite: eu não vou parar por nada, eu não vou parar por nada. Aleluia, diga comigo: eu não vou parar por nada, eu não vou parar por nada. Sabe por que algumas pessoas, eu disse aqui na consagração, Glória a Jesus. aleluia, falam mal, até praguejam essa obra? Porque elas não conhecem a nossa história. Aleluia, nós não caímos de paraquedas, nós não somos aquele obreiro abrir salão, nós não saímos nos aventurando. Eu digo nós porque eu nem lembro, mas quando eu vi, eu já estava no meio disso daqui. Não saímos abrindo salão, nós seguimos a direção de Deus. Os nossos pais receberam uma ordem e diz: vai. As dificuldades estão aí, pastor presidente, mas o Senhor está dizendo: continua colocando bloco, continua firme. E eu digo isso porque o nosso pastor essa semana completa mais um ano de vida. E não é fácil pastorear, não é fácil, mas só quem é raiz, só quem congregou com a irmã Maria e tomou seus cafés sabe, aleluia. Só quem conhece a história da irmã Lia e sabe quantas vezes ela orou ali próximo do nosso irmão João, aleluia, do nosso irmão Douglas. Quantas vezes ela orou com isso tudo aqui aberto. O Senhor nos chamou para uma grande obra.
que seja 300, 200, 500, o Senhor nos chamou para ser a diferença e realizarmos uma grande obra. Então, pastor, não pare. Pastor Adenilton, pastor João, obreiros, não pare. Glória a Deus. Porque os que falam, aleluia, você não é obrigado a ficar nessa igreja ou em outra. Você faz o que quiser da sua vida. Mas o problema é quando você toca na obra do Senhor. É quando você toca e não conhece a história. É isso que Neemias está dizendo. Você não conhece a história. Vocês não têm justiça e não têm memória. Jerusalém foi estabelecida como um fio do céu na terra. Ela tem um projeto eterno. E é aqui que vai se sentar o nosso Salvador. Isso aqui é um mistério. Esta obra é um mistério. A tua vida é um mistério. Fica firme, pastor Adilson, obreiros, irmãos, membros. Continua. O irmão Josué profetizou aqui que tempos bons está vindo. E essa obra só anda com vento, irmãos, porque ela ainda é a vela. Aleluia. Ainda é a vela essa obra só anda com vela. São quase 3 décadas e é só vento, mas ela está triunfando, ela está caminhando. Almas são salvas, vidas são transformadas, pessoas são transformadas. Eu vi o meu pai pregando lá no Record, pregando, né? O pastor Adilson olhando, e ele até se emocionou. E eu disse: meu pai do céu, isso aqui era impossível, né? Era impossível. Meu pai disse: jamais. E Deus gosta desses homens bravos, viu? Você tem um homem bravo aqui, Deus gosta, fica tranquilo que Ele vai te amaciar. E a pancada dele é forte. Meu pai disse: jamais eu vou entrar numa igreja, jamais eu vou entregar um folheto. No projeto passado eu estava lado a lado com meu pai. Jamais eu imaginaria aquilo. Enfileirado, como um soldado. Eu bati na cabeça dele assim e falei: pai, o senhor disse que nunca, jamais iria evangelizar. E hoje o senhor está aqui evangelizando, sofrendo pelo amor de Cristo. Deus prometeu, falou que ia levar, minha mãe levou, mas que Ele ficaria firme. Todas as promessas que o Senhor fez à minha família, Ele cumpriu. Todas as promessas que Ele te fez, Ele também vai cumprir. Receba a tua bênção. Tenha uma semana de bênção. Não desiste dos teus sonhos, não desiste dos teus objetivos. Deus é contigo e com a tua família. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sente mais um minutinho. Palavra que nos motiva, né, irmãos? Palavra de Deus, né, que nos motiva a enfrentar as dificuldades, né, a vencer as lutas. Tem coisa que só Deus faz. Deus tira o homem do anonimato, né? E Deus projeta o homem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é quem pode fazer essas coisas. O homem sem capacidade, e Deus o capacita, Deus o prepara, aleluia, para que o seu nome seja glorificado através da vida deste homem, né? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O Senhor falou muito conosco aqui hoje, e eu quero convidar aqui a irmã Fátima, ela quer falar algo aqui com a igreja, amém? Glória a Deus. Confiar no Senhor, irmãos, fazer a nossa parte, nos esforçar, né? Não é só milagre, tem que estudar muito, né, Gabriel? Não é? Tem que estudar muito, né? Tem que ler muito, tem que se esforçar muito. Alguém às vezes acha que é só um milagre, mas tem que ir para o livro, tem que estudar, né? Eu fiz uma faculdade de 5 anos de Direito, pastor Bruno passou por ela, sabe a dificuldade que é estudar 9, 10, 12 horas por dia, para depois tirar 3,5, 5 numa prova, né? E no 9º semestre eu cheguei numa sala para fazer a prova da ordem, uma das provas que é considerada mais difícil no Brasil, não só no Brasil, no mundo. E eu sentei diante daquela prova, e eu estudava 10 horas por dia, lia muito, pesquisava muito, e eu sentei diante daquela prova, e eu fiquei 30 minutos, pastor Bruno, olhando para aquela prova, e eu disse assim: eu não tenho condições de fazer isso.
Eu não sei nem do que se trata, eu não posso fazer isso, não tem como fazer. E eu estava ainda no 9º semestre. O Espírito Santo falou comigo assim: pega a caneta e faz. Eu quis levantar e ir embora e deixar em branco. Só o meu nome estava lá. O Espírito Santo falou: pega a caneta e faz. E eu peguei a caneta e comecei a fazer aquela prova. Eu acreditei tanto que em 1h30, a prova dura 5 horas. Em 1h30 eu terminei e entreguei. Fui o primeiro da faculdade inteira lotada, com centenas de alunos. Fui o primeiro a devolver a prova, mas eu saí dizendo: perdi 1h30 da minha vida, não vou para lugar nenhum. Fui embora. Desci, até o mosquito que voasse naquela Uninove, onde eu fiz a prova, dava para ouvir. Silêncio, todo mundo fazendo prova. Ainda faltavam mais de 3 horas de prova. E eu fui embora. Vim para casa e passou os dias, Gabriel. E aí, quando foi o dia de manhã, eu levantei, olhei, vi, saiu o resultado do exame, do 8º exame unificado da OAB. E os meus filhos estavam todos em casa, a Iris, o Júnior, o Alano, estava todo mundo em casa. E eu fui para o computador e comecei a puxar os nomes. Quando eu pego lá o nome Adilson Pereira da Silva, o meu RG. Irmãos, a minha filha está ali, eu caí de joelho, glorificando a Deus, chorando, adorando a Deus, porque eu não acreditava naquilo, mas tem coisa que Deus faz. A gente precisa acreditar e fazer a nossa parte, porque não vai acontecer como num passe de mágica, não. Mas Deus é poderoso para nos honrar. É Ele quem nos honra, irmã Fábio. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Passei por tudo isso também, né, irmãos? Mas eu fiz muitos votos. O pastor falou que ele estudava 10 horas por dia. Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava. Tia Eva está ali, né, tia Eva? Ficou muito tempo me ajudando em casa enquanto eu estava trabalhando, estudando. E eu não tinha muito tempo. Eu estudava à noite. Às vezes eu rodava à noite estudando para conseguir fazer prova. E estudava e trabalhava. Chegava a ter esse teoria. Mas eu fiz muitos votos, viu, irmãos? E eu quero falar de um voto aqui, porque ontem aconteceu algo aqui. Por isso que eu pedi para o pastor. Eu não costumo fazer isso, não. Eu fiquei, durante o tempo que eu fazia a faculdade, como a gente tinha muita dificuldade porque trabalhar, mãe de família, tudo não é fácil. Então eu fazia muito voto também. E um dos votos que eu fazia aqui, toda festividade, eu dava as flores, não sei se nem lembra. Às vezes eu não sabia nem onde vinha as flores. As flores estavam aqui, eu enfeitava a igreja. Era um voto que eu fazia com o Senhor. Mas também com muito esforço, pastor. Eu estudava muito, fazia meus votos, porque nem ele falou, não é milagre. Tem que estudar, né, irmãos? Meus filhos estão passando por isso também. E é assim que funciona. E eu fiquei muito feliz também, eu tenho que falar. Quando o irmão Josué, a semana passada, levantou a sua chave, eu falei, puxa, eu devia ter tirado uma foto. Porque eu achei tão linda aquela imagem. Sabe por quê, irmão Josué? Quando nós iniciamos esse trabalho aqui, a senhora Deus deve lembrar, ele falou que todos que passassem por essas portas, que ia ser abençoado, e que nós viríamos, e nós damos testemunho, carros, que não ia ter lugar. Às vezes nós entramos ali dentro, ali pelo estacionamento, eu olho ali, eu vejo carros e mais carros. E naquele dia, quando o irmão deu testemunho, levantou as 2 chaves, eu me alegrei tanto, irmão Josué, eu agradeci tanto pela sua vitória, porque a sua vitória é a nossa vitória. Eu fui para casa, eu comentei com o Denildo, é uma bênção isso, porque eu falei, Senhor, eu estou vendo cumprir, eu estou vivendo para ver cumprir, né, a palavra do Senhor na vida dos irmãos. Então você que entrou por aqui, você que está aqui, creia, você está no lugar da bênção, e assim que o Senhor abençoou ele, nos abençoou, os estacionamentos não cabem, irmãos, de tanto carro, tudo carro novo. Deus vai abençoar você também, então fique no lugar da bênção, porque o Senhor prometeu. E eu vim para esse ministério desde o primeiro dia, e eu estou vendo o agir de Deus, e o que Deus falou lá atrás, eu estou vendo cumprir. Então, irmãos, eu vivo de votos, meus filhos são votos, eu não podia engravidei através de votos. Fui orar, fomos para o monte também, quando eles nasceram, eu saí pagando voto aqui na nossa igreja. Deus é amor, fiz voto, gosto de fazer voto, irmãos, eu recebo muitas bênçãos com voto. E também fiquei feliz com o Bruno, né? A gente viu ele, cresceu aqui com a gente. E hoje a gente viu o Bruno falando aqui com tanta eloquência, tão bonito. E é uma honra, né? Uma alegria. Porque o Bruno, filho da minha irmã Wanda, irmãos. Eu tenho muita saudade, né? O Senhor recolheu. E ele hoje aqui, uma
bênção também, pequenininho, formado, falando lindo. Bruno, é uma vitória, é uma alegria. Eu fiquei muito orgulhosa de você. E ontem, irmãos, a hora que acabou o culto, é isso que eu quero falar. O Bruno me procurou, pediu para ele dar uma olhada numa causa impossível, por isso que eu precisava falar. Uma causa impossível minha. Eu me aposentei, já tem 6 anos, por tempo de serviço, não foi por idade, porque eu comecei a trabalhar muito novinha. Quando chegou a época de aposentar, eu falei, por que não aposentar? E ainda trabalhar, eu trabalhei muito tempo, né? Parei de trabalhar no passado, eu mesma fui lá, pedi demissão, não quis mais saber. E veio a minha aposentadoria já há 6 anos atrás. Só, irmãos, que 1 ano mais ou menos depois da minha aposentadoria, eu descobri que a advogada me aposentou tudo errado. Eu trabalhei a vida inteira na área da saúde. Trabalhei com doenças contagiosas que nos dão, irmãos, uma aposentadoria íntegra, maior. E eu, especial, né, pastor? E eu descobri que está tudo errado. O pastor até me acompanhou também uma vez lá, né? Aquela advogada lá. Ela deixou de colocar, né, Bruno? Os códigos lá, o Bruno estava me explicando. E agora o Bruno está começando mais agora, tem mais tempo. Eu procurei o Bruno, falei, Bruno, me ajuda aqui, porque tem que acompanhar, tem que ir atrás, eu não consigo. E aí o Bruno tomou essa causa para ele, né, Bruno? E está me acompanhando, está me orientando, está indo atrás. E ontem, Bruno, eu saí daqui muito triste. Porque é por direito, irmãos, eu trabalhei a vida inteira, né? Estudei, fiz minha faculdade, eu tenho meu direito como enfermeira padrão, então é um salário bom. Eu fiz por onde receber isso, conseguir isso. E aí ontem, Bruno, e aí ela vai me aposentar errado. Minha aposentadoria veio pouca, não veio certa. Ontem acabou aqui, o Bruno me procura e fala assim, Fátima, eu tenho uma notícia muito boa, ora a Deus, porque não está fácil. Eu descobri, eu resolvi ver o que está acontecendo. Porque eles aposentaram a senhora com um código lá que ficou faltando para ter a aposentadoria especial. Aí ela saiu menos. E ainda correndo o risco de até o que eu recebo eu perder um pouco, né, Bruno? Diminuir, porque se eu mexer, vai falar, não, nem isso dá certo. Eu falei assim, eu não sou perdedora, não. Só que na hora eu levei aquele impacto, fui embora para casa muito triste com isso. E aí eu até mandei uma mensagem para o Bruno, não sei se ele viu. Falei, não sei se você leu a mensagem. Falei, Bruno, deixa isso para lá, eu vou estar na mão de Deus, eu não quero mais saber, risca isso aí, acaba, eu vou parar com isso. Mas aí, hoje foi a minha surpresa. Eu ali sentado, eu fiquei, meu coração até bateu forte. Não é ganância pelo dinheiro, irmãos, é direito da gente, né? Não é? É justiça, isso mesmo, é questão de justiça. Glória a Deus, Senhor, é questão de justiça. Por que fez tudo errado? Por que faltou esse código? O Bruno falou que é meio que irreversível, né, Bruno? É muito difícil. Aí ele falou assim, tia, ora a Deus, vamos tentar, mas só com o risco de perder. Eu falei para ele, Bruno, se for para perder até que eu estou ganhando, tá melhor parar, né? Melhor deixar isso para lá. E fui para casa triste, arrasada, cheguei em casa, sabe? Falei, Senhor, né? E dormi pensando nisso, nem dormi direito, porque achei injusto. E aí, hoje o irmão veio aqui. Qual foi a primeira palavra do irmão? Que para fazer o voto, que o Senhor estava entrando no quê? Nas causas impossíveis. Eu saí daqui com uma causa para mim, o Bruno também, impossível. E eu falei, Senhor, não é justo, mas eu desanimei, não quero mais saber. Então, irmãos, quando o irmão veio aqui e mandou fazer voto, faça voto também, porque eu estou aqui, já fiz voto. Falei para o Bruno já antes que eu estava orando, tinha feito um voto, mas eu resolvi melhorar o meu voto. Quando o irmão falou, faça voto, Deus usou o irmão, porque eu vivo de voto, eu gosto de fazer voto, porque eu tenho voto. Né? Os estudos dos meus meninos, eles estão estudando hoje no Brasil, é voto, irmãos. Eu gosto de fazer isso, porque Deus responde. Eu sou testemunha fiel disso, voto. E aí eu falei agora, estava ali sentado, falei, Senhor, quando o irmão mandou te levantar, o pastor mandou levantar e orou aqui pelas ofertas, eu fiz o voto lá com o Senhor. E eu quero fazer aqui diante da igreja, irmãos, por justiça. Não é para querer muito, não, é por justiça. Falei, Senhor, se tu abençoar Jesus, eu vou enfrentar essa causa, viu, Bruno? Nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Primeiro salário é todo da igreja, viu, pastor? É todo da igreja. E ainda se eu receber os anteriores, né, os retroativos, e aí é uma quantidade um pouco maior, eu vou dar uma oferta especial em cima daquilo que o Senhor me deve. Né? Não vou falar, não vou estipular nada, mas a primeira é toda da igreja primeiro. E o retroativo, eu vou dar uma oferta especial. Eu faço questão de vir aqui contar, porque a bênção que é minha, né? O Senhor me deu, ninguém vai tomar, não é? Ninguém vai perseguir, ninguém vai perguntar, porque é o Senhor que me deu. Então eu vou vir aqui e vou dar um testemunho, viu, pastor? Para honra e glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A responsabilidade
vai estar nas nossas mãos. Sabe por quê? Se eu não posso ir, eu posso ajudar com os meus dízimos, que é obrigação minha, as ofertas e os votos. E eu vou fazer o reino do Senhor crescer. E assim eu vou estar contribuindo no reino do Senhor. Automaticamente, toda hora que eu entrar por aquela porta, eu também faço parte. Nós também vamos ter o nosso galardão. E é isso que eu queria falar. Vamos orar pela irmã Fátima. Deus já entrou nesta causa. Amém, irmãos? Faça a volta. Deus vai te abençoar. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé neste momento. Eu quero perguntar se tem alguém entre nós que ainda não é crente, quer entregar sua vida a Jesus. Fique de pé. Ou alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nesta noite. Tem alguém no nosso meio que quer fazer um concerto com Deus? Ou alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Não tem? Que Deus abençoe a todos. E não tem, vem cá fazer esta oração. Irmãos, nesta oração nós vamos orar pelo nosso irmão Cristiano, presbítero Cristiano Xavier. E faleceu o tio dele hoje. Ele não está aqui no culto, esteve ontem na ceia. E faleceu o tio dele. E ele pede oração à igreja para que Deus venha consolar a família. Alguém me chamou aqui? Nós poderíamos